Existe uma mentira silenciosa que destrói a vida espiritual de muitas pessoas sem que elas percebam. Uma mentira confortável. Perigosa e extremamente comum dentro dos ambientes religiosos, a ideia de que arrependimento é apenas para quem está distante de Deus, apenas para quem vive no pecado visível, apenas para quem ainda não começou uma caminhada espiritual. Mas John Wesley entendia algo muito mais profundo. Ele sabia que até pessoas que frequentam ambientes espirituais oram, leem a Bíblia e falam sobre fé. Continuam precisando de arrependimento constante, porque enquanto existir orgulho, distração, acomodação e áreas não transformadas dentro do coração humano, continuará existindo necessidade de arrependimento. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais libertadoras da vida espiritual. Uma pessoa pode acreditar em Deus e ainda assim carregar dentro de si áreas que precisam urgentemente ser confrontadas, corrigidas e transformadas, porque conversão não significa perfeição instantânea, significa o começo de uma transformação contínua. E aqui está o primeiro grande erro que muitos cometem. Acham que arrependimento é apenas sentir culpa por algo errado. Mas John Wesley ensinava que arrependimento verdadeiro é muito mais profundo do que emoção momentânea. É mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança de prioridades e disposição sincera para abandonar tudo aquilo que enfraquece sua vida espiritual. Agora pensa nisso profundamente. Quantas pessoas hoje se emocionam em momentos espirituais? Sentem peso na consciência por alguns minutos, fazem promessas rápidas e depois voltam exatamente aos mesmos hábitos, às mesmas distrações e às mesmas atitudes, porque sentir culpa não é necessariamente arrependimento. Muitas vezes é apenas desconforto emocional temporário. O verdadeiro arrependimento começa quando a pessoa para de apenas lamentar as consequências dos seus erros e começa a confrontar sinceramente aquilo que dentro dela continua, resistindo à transformação. John Wesley entendia que até pessoas espiritualmente ativas precisam viver em constante vigilância, porque o coração humano possui uma tendência natural à acomodação, ao orgulho e ao auto-engano. E talvez seja exatamente isso que muitos ignoram hoje. Pensam que por já frequentarem ambientes espirituais não precisam mais examinar profundamente a própria vida. Mas presta atenção nisso. Uma das maiores evidências de maturidade espiritual não é a pessoa acreditar que já chegou a um nível elevado. É justamente continuar reconhecendo diariamente sua necessidade de correção, transformação e dependência de Deus. Agora entende isso claramente. Pessoas espiritualmente superficiais quase nunca se arrependem de verdade, porque estão sempre focadas nos erros visíveis dos outros enquanto ignoram silenciosamente suas próprias áreas não transformadas. Mas uma pessoa espiritualmente viva começa constantemente a examinar sua própria mente, suas motivações, seus desejos e suas atitudes mais escondidas. E aqui está algo extremamente sério. Existe uma enorme diferença entre remorso e arrependimento. O remorso sofre pelas consequências, mas o arrependimento sofre pela distância que o pecado cria entre a pessoa e Deus. O remorso quer aliviar a consciência rapidamente, mas o arrependimento deseja transformação profunda mesmo quando isso exige confronto, disciplina e renúncia. John Wesley acreditava profundamente que o arrependimento contínuo mantinha o coração sensível, porque quando uma pessoa para de se examinar sinceramente, começa lentamente a justificar pequenas atitudes erradas, pequenas distrações e pequenas acomodações, até que aquilo que antes incomodava sua consciência passa a parecer normal. Agora pensa nisso com sinceridade absoluta. Talvez existam áreas na sua vida que você já começou a normalizar, simplesmente porque repetiu certas atitudes tantas vezes que perdeu sensibilidade diante delas, talvez distrações constantes, orgulho silencioso, falta de disciplina espiritual, frieza interior, preguiça espiritual,
ou hábitos que lentamente estão enfraquecendo sua mente e sua conexão com Deus. E o mais perigoso é que esse processo quase nunca acontece de forma repentina. Ele acontece lentamente, através de pequenas concessões diárias que vão endurecendo o coração sem que a pessoa perceba. John Wesley falava constantemente sobre vigilância espiritual exatamente por isso, porque entendia que ninguém permanece espiritualmente forte automaticamente. A tendência natural do ser humano é sempre voltar ao conforto, à distração e à superficialidade, se não existir arrependimento contínuo e consciência constante. Agora presta atenção nisso, porque talvez aqui esteja uma das maiores diferenças entre uma fé superficial e uma fé viva. A fé superficial tenta esconder fraquezas para manter aparência espiritual, mas a fé verdadeira reconhece fraquezas para permitir transformação real. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem anos dentro de ambientes espirituais sem crescimento profundo, porque perderam a capacidade de se arrepender sinceramente, perderam a capacidade de confrontar o próprio coração e começaram a viver apenas mantendo aparência religiosa enquanto internamente continuam espiritualmente frias e acomodadas. Agora entende isso profundamente. Arrependimento não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de consciência espiritual viva, porque somente pessoas despertas conseguem reconhecer sinceramente aquilo que ainda precisa mudar dentro delas. E aqui está algo extremamente poderoso. Quanto mais próxima de Deus uma pessoa se torna, mais consciente ela fica das áreas que ainda precisam ser transformadas, porque luz revela aquilo que antes estava escondido. E talvez seja exatamente por isso que pessoas verdadeiramente maduras, espiritualmente, costumam ser mais humildes, mais vigilantes e mais conscientes da própria necessidade de Deus. John Wesley entendia que o arrependimento contínuo não enfraquece a fé. Pelo contrário, mantém a alma viva, sensível e consciente, impede que o orgulho espiritual domine o coração e impede que a pessoa se acomode em uma espiritualidade superficial, baseada apenas em aparência externa. Agora pensa nisso profundamente. Talvez o maior perigo espiritual não seja apenas cometer erros visíveis, talvez seja perder a capacidade de reconhecer sinceramente aquilo que dentro de você precisa mudar. Se esse conteúdo está despertando sua consciência, deixa o teu like e se inscreve no canal. E quando uma pessoa começa lentamente a perder o arrependimento verdadeiro, algo extremamente perigoso acontece dentro dela. Sua consciência começa a endurecer sem que perceba. Aquilo que antes gerava desconforto espiritual passa a parecer pequeno, aceitável e normal. E talvez esse seja um dos processos mais silenciosos e destrutivos da vida espiritual, porque quase ninguém percebe quando está ficando espiritualmente insensível. Isso acontece aos poucos, através de pequenas concessões repetidas diariamente. John Wesley entendia profundamente esse perigo. Por isso insistia tanto no exame constante do coração, porque ele sabia que o ser humano possui uma incrível capacidade de justificar a si mesmo enquanto lentamente se afasta da profundidade espiritual verdadeira. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez essa seja uma das partes mais importantes de toda essa mensagem. Uma pessoa não se afasta de Deus apenas através de grandes pecados visíveis. Muitas vezes o afastamento começa através da perda gradual da sensibilidade espiritual, quando a oração se torna mecânica, quando a consciência para de confrontar certas atitudes, quando a disciplina espiritual desaparece lentamente e quando o coração começa a se acomodar em uma rotina sem profundidade. E aqui está algo extremamente sério. Pessoas espiritualmente adormecidas quase sempre acreditam que ainda estão bem, porque continuam mantendo práticas externas, continuam ouvindo mensagens, continuam frequentando ambientes espirituais e continuam usando linguagem espiritual. Mas internamente perderam a vigilância, perderam o temor e perderam a sinceridade diante de Deus. John Wesley falava constantemente sobre o perigo da religiosidade sem quebrantamento.
porque entendia que é possível uma pessoa permanecer anos dentro de ambientes espirituais enquanto o coração continua distante de verdadeira transformação. Agora pensa nisso profundamente. Quando foi a última vez que você confrontou sinceramente sua própria vida diante de Deus sem tentar justificar nada, sem tentar se defender internamente e sem apenas procurar conforto emocional rápido? Porque presta atenção nisso. Arrependimento verdadeiro exige honestidade brutal consigo mesmo. Exige coragem para reconhecer aquilo que você normalmente tenta esconder atrás de distrações, aparência espiritual ou justificativas emocionais. E talvez seja exatamente isso que muitos evitam hoje. Porque é muito mais confortável ouvir mensagens motivacionais do que permitir que a verdade confronte profundamente aquilo que ainda domina a mente, os desejos e os hábitos diários. Agora entende isso claramente. Um coração que perdeu o arrependimento começa lentamente a perder também a sensibilidade à voz de Deus. Porque quando a consciência é ignorada repetidamente, ela vai ficando cada vez mais silenciosa, até que a pessoa começa a viver quase sem perceber o quanto está distante da profundidade espiritual que antes possuía. E aqui está algo extremamente profundo. O problema não é apenas cair espiritualmente. O problema é quando a pessoa para de sentir peso espiritual ao cair, porque isso revela que algo dentro dela já começou a endurecer. John Wesley acreditava que uma das maiores evidências de vida espiritual saudável é a capacidade contínua de reconhecer rapidamente aquilo que precisa ser corrigido, porque pessoas espiritualmente vivas não conseguem permanecer confortáveis por muito tempo em atitudes que enfraquecem sua alma. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez você esteja confundindo estabilidade espiritual com acomodação espiritual. Talvez esteja chamando de maturidade aquilo que na verdade é apenas perda de sensibilidade, porque existem pessoas que não sentem mais conflito interno simplesmente porque já normalizaram aquilo que antes confrontava sua consciência. E esse é um dos maiores perigos espirituais que existem quando o coração deixa de reagir diante daquilo que deveria produzir arrependimento. Agora pensa nisso profundamente. Talvez o motivo de muitas pessoas não crescerem espiritualmente não seja falta de conhecimento, mas falta de quebrantamento verdadeiro. Porque crescimento espiritual não nasce apenas de ouvir mais mensagens, nasce de permitir que a verdade transforme profundamente aquilo que está errado dentro de você. John Wesley ensinava que arrependimento contínuo protege a alma contra o orgulho espiritual. Porque quanto mais uma pessoa deixa de examinar sinceramente o próprio coração, mais facilmente começa a acreditar que já está bem, que já cresceu o suficiente e que já não precisa mais mudar profundamente. Mas presta atenção nisso. Pessoas espiritualmente maduras nunca perdem a consciência da própria necessidade de Deus. Pelo contrário, quanto mais crescem espiritualmente, mais humildes se tornam, mais vigilantes ficam e mais reconhecem suas próprias limitações. Agora entende isso profundamente. O arrependimento verdadeiro não produz apenas tristeza, produz mudança de direção, produz vigilância, produz disciplina e produz desejo sincero de abandonar tudo aquilo que enfraquece sua vida espiritual. E talvez seja exatamente aqui que muitos se confundem, porque querem apenas sentir alívio emocional, rápido, sem enfrentar a raiz real dos problemas espirituais que continuam dominando suas vidas. Mas John Wesley entendia algo extremamente importante. Enquanto a raiz não for confrontada, o padrão continuará se repetindo. Porque não basta apenas lamentar quedas espirituais, é necessário confrontar sinceramente os hábitos, distrações e desejos que estão alimentando essas quedas continuamente. Agora presta atenção nisso, porque talvez a pergunta mais importante hoje seja essa: sua consciência ainda está viva ou você já começou a normalizar coisas que antes confrontavam profundamente seu coração? Porque no final, o maior sinal de perigo espiritual não é apenas errar,
é perder a capacidade de se arrepender sinceramente diante dos próprios erros. E aqui chegamos ao ponto mais profundo de todos, porque depois de entender porque até pessoas espiritualmente ativas continuam precisando de arrependimento e depois de perceber o perigo silencioso de um coração endurecido, surge a pergunta mais importante de todas. Então, como desenvolver um coração verdadeiramente sensível diante de Deus em um mundo que constantemente endurece a mente, distrai a alma e alimenta a superficialidade espiritual? John Wesley entendia que a vida espiritual nunca permanece parada, ou a pessoa está se tornando mais sensível à voz de Deus ou está lentamente se tornando mais resistente a ela, porque o coração humano é moldado continuamente pelos hábitos que alimenta, pelos pensamentos que tolera e pelas decisões que repete diariamente. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez essa seja a verdade que muitos evitam confrontar. Ninguém endurece espiritualmente de uma vez. Isso acontece lentamente, através de pequenas distrações repetidas, pequenas concessões ignoradas e pequenos momentos onde a consciência tenta alertar, mas a pessoa escolhe não ouvir. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje vivem espiritualmente cansadas, frias e sem profundidade. Não porque Deus deixou de falar, mas porque passaram tanto tempo ignorando pequenos confrontos interiores, que perderam sensibilidade para perceber a voz dele claramente. Agora entende isso profundamente. Um coração sensível não nasce automaticamente. Ele é desenvolvido através de vigilância constante, sinceridade contínua e disposição diária para confrontar aquilo que está afastando você da profundidade espiritual. John Wesley acreditava que uma das maiores disciplinas espirituais era a prática constante do autoexame, porque ele entendia que o ser humano possui tendência natural a esconder de si mesmo áreas que precisam urgentemente mudar. E aqui está algo extremamente sério. Muitas pessoas querem sentir a presença de Deus sem primeiro confrontar sinceramente aquilo que está sufocando sua sensibilidade espiritual. Querem paz sem arrependimento. Querem profundidade sem disciplina. Querem intimidade sem transformação. Mas isso não sustenta uma vida espiritual verdadeira. Agora pensa nisso com sinceridade absoluta. O que hoje está ocupando mais espaço dentro de você? Vigilância espiritual ou distração constante? Consciência sensível ou justificativas repetidas? Fome de transformação ou acomodação silenciosa? Porque no final, aquilo que domina diariamente sua mente começa lentamente a moldar também seu coração, e talvez esse seja o motivo pelo qual John Wesley insistia tanto em hábitos espirituais consistentes, porque ele sabia que uma alma sem vigilância constante, inevitavelmente, começa a esfriar, a se distrair e a perder profundidade. Agora presta atenção nisso profundamente. Arrependimento contínuo não significa viver condenado emocionalmente. Significa viver consciente espiritualmente, significa manter o coração acordado, atento e disposto a mudar sempre que necessário. E existe uma diferença enorme entre uma pessoa dominada pela culpa e uma pessoa dominada pelo arrependimento verdadeiro. A culpa apenas paralisa e produz desespero, mas o arrependimento verdadeiro produz mudança, produz humildade e produz aproximação sincera de Deus. John Wesley entendia que pessoas espiritualmente maduras não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que nunca perdem a disposição de confrontar sinceramente aquilo que ainda precisa ser transformado dentro delas. Agora entende isso claramente. Talvez o maior sinal de vida espiritual não seja a intensidade emocional em certos momentos, mas a capacidade contínua de reconhecer rapidamente quando algo dentro de você começou a se afastar daquilo que Deus quer produzir na sua vida, porque pessoas espiritualmente vivas não conseguem permanecer confortáveis por muito tempo em padrões que enfraquecem sua consciência. Elas sentem desconforto, sentem necessidade de alinhamento
sentem necessidade de voltar ao lugar de vigilância, oração e sinceridade diante de Deus. Mas pessoas espiritualmente endurecidas fazem exatamente o contrário. Começam lentamente a justificar tudo, normalizar tudo e se acostumar com aquilo que antes confrontava profundamente seu coração. E talvez aqui esteja a grande diferença entre religiosidade e verdadeira transformação espiritual. A religiosidade tenta proteger a aparência externa, mas a verdadeira fé confronta continuamente o interior da pessoa. Agora pensa nisso profundamente. Talvez hoje Deus não esteja apenas tentando consolar você. Talvez esteja tentando despertar você, porque existe uma diferença enorme entre sentir conforto espiritual temporário e viver uma transformação verdadeira e contínua. John Wesley acreditava profundamente que um coração quebrantado e vigilante permanece espiritualmente vivo, porque nunca perde a consciência da própria necessidade de Deus, nunca se considera totalmente pronto e nunca deixa de buscar transformação contínua. E aqui está o ponto mais profundo dessa mensagem inteira. Até crentes precisam se arrepender, porque ninguém nesta vida está acima da necessidade de vigilância, correção e transformação contínua, enquanto existir orgulho para confrontar, distrações para abandonar e áreas para alinhar, continuará existindo necessidade de arrependimento sincero. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo uma espiritualidade superficial baseada apenas em aparência e conforto emocional ou desenvolver uma vida espiritual vigilante, sincera e profundamente transformada pela verdade. Porque no final, arrependimento verdadeiro não afasta você de Deus, aproxima você dele, quebra o orgulho, desperta a consciência e mantém sua alma espiritualmente viva. Comenta aqui embaixo: eu quero um coração que não se endureça, porque talvez essa decisão marque o início de uma transformação profunda na sua caminhada espiritual. Se esse conteúdo falou profundamente com você, deixa o teu like e se inscreve no canal. E nunca esqueça dessa verdade: o maior perigo espiritual não é apenas cair, é perder a capacidade de reconhecer sinceramente que ainda precisa de transformação.